as técnicas mais conhecidas para a prova de proficiência. Então, se eu pudesse dar um nome para essa técnica, seria qual? Conhecer os tempos verbais do texto, entendeu? Então, quer dizer, isso aí, na minha opinião, faz muita diferença. Não é uma questão de perfeccionismo, pessoal, longe disso. Porém, você dominar, por exemplo, um tempo verbal é muito mais do que você simplesmente saber uma tradução básica, ou então um exemplo X, ou no caso assim que você viu na escola e acabou decorando. Por exemplo, a gente tem em mente que o quê? Quando a gente está trabalhando com inglês, a gente lembra de quê? Do passado simples, a gente lembra do presente simples, né? Porém, a gente acredita que eles são únicos, ou seja, a gente acredita que o inglês só vai ter um tempo verbal voltado para o presente, um tempo verbal voltado para o passado e, consequentemente, somente um também para o futuro. E eu não vou dizer que o inglês ele tem tantos tempos verbais quanto o português, mas ele tem bem mais do que esses três, pessoal, entendeu? E outra coisa, quando você menciona, por exemplo, o passado, você tem que especificar que tipo de passado é esse. É o passado simples? É o passado progressivo? É o passado, no caso, perfeito? Entendeu? Então, quer dizer, Emanuel, esses tempos verbais, eles têm muita diferença entre si? Com certeza. E não é uma diferença a nível somente de tradução. Como assim, Emanuel? Quer dizer que duas frases que são escritas em tempos verbais diferentes, eu sou capaz de traduzir elas da mesma forma? Sim, você é capaz de traduzir da mesma forma. E qual é a diferença, então, de cada uma? Seria o sentido. Aí você vai dizer, realmente, agora ficou complicado para mim. Então, vamos tentar explicar melhor através de um exemplo, pessoal. Por exemplo, se eu digo assim, I bought a motorcycle. Quer dizer o quê? Eu comprei uma moto, concorda? Perceba agora o que eu vou fazer. Eu vou escrever essa mesma frase em outro tempo verbal e você vai ver como a tradução ela vai ficar idêntica. Como assim? Vamos analisar. Eu agora vou dizer I have bought a motorcycle. Tome cuidado para você não querer traduzir de forma literal, entendeu? A gente já viu isso antes, não é legal, não vai lhe ajudar em nada. Se você tentar traduzir essa frase, como na grande maioria das pessoas fazem até hoje, para eu tenho comprado uma moto, o que você vai pensar? Realmente não faz sentido. É uma tradução literal? É, mas não faz sentido. Então, a melhor tradução para esse tipo de frase seria qual? Eu comprei uma moto. Só que aí você vai pensar, Emanuel, ficou a mesma tradução da frase do exemplo anterior. Exato, porém o sentido não é o mesmo. Como assim? Quando você utiliza, por exemplo, o passado simples, no primeiro exemplo, que foi I bought a motorcycle, o passado simples, por mais que realmente ele tenha essa ideia de finito, né? Ou seja, ele é, de certa forma, um passado que até certo ponto influencia o meu presente, o que eu penso? Quando eu digo assim, eu comprei uma moto, eu não estou me referindo a, por exemplo, ao tempo que eu era pedestre e tudo. Eu não faço essa comparação, entendeu? Simplesmente eu cheguei e disse, eu comprei uma moto. Eu poderia até, de certa forma, já ter uma outra moto se eu quisesse, entendeu? Mas aqui eu estou enfatizando simplesmente uma ação que eu fiz, entendeu? É só isso. A pessoa não tem interesse em ficar fazendo comparação. Agora, no segundo exemplo que eu falei, I have bought a motorcycle, que também tem a mesma tradução, eu comprei uma moto, você percebe que agora eu escrevi a frase com o quê? Com um presente perfeito. E esse tempo verbal especificamente, ele tem uma característica que é o quê? Ele tem uma conexão ou uma ligação com o presente. Então, quer dizer, é um passado que de certa forma influenciou ou ainda influencia o meu presente. Então, quando eu digo, por exemplo, eu comprei uma moto em inglês, ou utilizando o presente perfeito, eu estou passando a informação que até certo tempo atrás eu era o quê? Eu era pedestre. Então, você percebe que existe realmente uma diferença de sentido. E isso certamente pode acontecer no seu artigo. Então, quer dizer, a gente vai pensar, eu vou perder um tempo, talvez até que eu não tenha traduzindo determinada frase de forma literal, querendo ser perfeccionista, e no final das contas não tem nada a ver, isso não vai me ajudar em nada, talvez até me atrapalhe, porque eu vou ficar colocando palavras que não vão me ajudar em nada, talvez até me complique um pouco o significado ou o sentido do texto como um todo, e eu vou acabar esquecendo de traduzir algo que realmente vai fazer toda a diferença para mim. Então, esse aí, pessoal, é uma outra dica de uma outra técnica que muita gente até hoje passa desapercebido porque acha que não vai fazer diferença e com certeza ela vai fazer muita diferença, entendeu? Então, esse aí é o vídeo de hoje. Eu peço mais uma vez, se você gostou, você deixa o seu comentário. Se você tem alguma dúvida, então, por favor, escreva, pra gente, porque a sua dúvida ela pode ser respondida nos próximos vídeos. Ok? Então, até mais.